que pessoas normais. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu trago para vocês o primeiro episódio da segunda temporada da primeira teoria do canal. Que é: o que teria acontecido se eu fosse para o mundo de Boku no Hero? Esse é o episódio 5 da teoria, já que a primeira temporada acabou no episódio 4. Mas bom, sem mais enrolação, bora pro vídeo. O que teria acontecido se eu fosse para o mundo de Boku no Hero? Episódio 5. Nossa história continua quando eu havia acabado de treinar os alunos da UA e estava indo para minha casa. E no caminho eu penso: se eu não me engane, o festival de esportes da UA irá acontecer em breve. E já que eu treinei todos os alunos, todos vão estar muito mais fortes do que na história original. Vai ser muito divertido ver o quanto que os alunos da UA evoluíram. E principalmente ver um Bakugou menos irritado. Então eu chego em casa e vou até o meu laboratório. E lá eu mando o Jarvis me dar um relatório da quantidade de crimes dos últimos dias. Então ele diz que a taxa de criminalidade diminuiu em 60% desde que eu havia chegado na UA. Então eu começo a pensar: o que será que eu vou fazer para evitar que os alunos da UA sejam sequestrados no acampamento? Eu queria tanto que o Tomioka estivesse aqui. Observação: Tomioka era o nome do meu mordomo que morreu. E ele era um primo distante do Endeavor. Fim da observação. Então eu me lembro que o Tomioka era o meu parente distante. Provavelmente o meu primo. Então eu só me dou conta agora de que eu era parente do Todoroki. Então eu penso: acho melhor eu me aproximar um pouco mais do Todoroki. Afinal ele precisa de alguma pessoa da família que esteja ao lado dele. Mas nessa hora os meus pensamentos são interrompidos por um alerta vindo do Jarvis. Ele disse que a cidade estava sendo atacada por vilões armaduras voadoras. Então eu penso: agora eu sei quem roubou a Mark VI. Foi a Liga dos Vilões. E o AL Forone tem alguma coisa a ver com isso. Então eu coloco um capuz com a máscara do óbito da Quarta Guerra Ninja. E em seguida eu uso o Kamui e vou para a cidade. E lá eu vejo vários vilões lutando contra os heróis profissionais. E 7 armaduras semelhantes a Mark II estavam voando e soltando mini-mísseis nos prédios. E então eu uso o meu Susanoo perfeito e saio voando atrás das armaduras. E eu vou destruindo uma por uma facilmente. E após destruir as armaduras, eu vejo que os heróis estavam quase morrendo pelos vilões. Até que alguns deles gritam por ajuda. Então eu chego na frente deles e digo: não temam. Porque eu cheguei. E onde houver um grito de socorro, eu estarei lá para salvar quem quer que seja. Mas nessa hora um vilão com 4 braços tenta me dar um soco. Mas em uma fração de segundos eu quebro todos os braços dele. E ele grita de dor. Então eu desmaio o vilão. E em seguida eu digo aos heróis as seguintes palavras: sentem e apreciem o show. Então todos os vilões vão pra cima de mim. Mas eu estava fazendo uma réplica quase idêntica ao Madara na Quarta Guerra Ninja. E os heróis profissionais estavam de boca aberta com o que estavam vendo. E alguns heróis estavam querendo me dar uma licença de herói. Porque eu já havia o salvo 2 vezes. Então depois de 10 minutos de porrada, os vilões estavam todos só o pó da rabiola no chão. E em seguida o Almighty chega no local. E quando ele me vê, ele na hora me reconhece. E nessa hora o Endeavor fica dizendo que o Almighty tinha que me prender porque eu era um vigilante. Mas eu disfarço a voz e digo: mas se eu não estivesse aqui você estaria morto. Então seja mais agradecido às vezes. E o Almighty só concorda comigo. Então eu digo aos heróis que quando eles precisarem de ajuda, era para eles gritarem Tobi bem alto. Assim eu vou poder escutar e ir até vocês. Então a maioria dos heróis ficam felizes por ter um vigilante que os ajudava quando a situação ficava muito complicada. Mas alguns, como o Endeavor e o herói com uma calça na cara, ficaram meio irritados por eu ter levado o crédito. Já que esses 2 heróis em específico adoram ser o centro das atenções. Ou pelo menos parecem querer. Então eu já estava me preparando para ir embora, quando o Endeavor lança um ataque de chamas em mim. Mas eu uso o Kamui para ficar intangível. Então eu digo que agora o Endeavor me deixou irritado.
Então eu faço uma bola de fogo na minha mão e digo em seguida: você vai querer apanhar com ou sem individualidade. Então o Endeavor diz que eu nunca iria o vencer sem usar uma individualidade. Mas nessa hora eu corro em uma alta velocidade para cima do Endeavor, dando uma voadora na cara dele, que acaba o empurrando para longe. Então o Endeavor diz ele iria me prender. E em seguida ele lança vários ataques de fogo na minha direção. Mas eu estava desviando deles com muita facilidade. Então eu digo ao Endeavor que ele nunca será um bom herói se continuar com esse ego inflado. Então o Endeavor fica muito mais irritado e tenta me dar um soco de chamas. Mas eu seguro o soco dele com uma mão e digo a ele que ele era muito fraco comparado ao All Might. Então eu jogo o Endeavor com muita força na direção de uma parede, fazendo com que a parede rachasse e o Endeavor desmaiasse. Então eu uso o Kamui e vou embora. Assim eu apareço na minha base secreta. E lá eu começo a pensar: se eu não me engano, o Dabi é o Tomoya Todoroki. E ele é o filho mais velho do Endeavor. E como o Tomioka era praticamente o meu primo, o Dabi e o Todoroki são meus primos de segundo grau. Então eu vou até o meu quarto dormir. Mas ao chegar lá eu sou recebido com vários beijos dados pelas meninas da sala de aula. A Uraraka não estava entre elas porque ela namora o Deco. Então eu faço vários clones. E só posso dizer que ficamos nos divertindo a noite inteira. E pela manhã eu acordo todas e vou tomar um café da manhã. E em seguida eu tomo um banho e vou para a escola da UA. E chegando no portão da UA, eu sou recebido pelo All Might, que me manda ir no escritório do diretor assim que a aula acabar. Então eu dou um bom dia para o All Might e entro na UA. E nos corredores todos os alunos estavam me olhando com uma cara de admiração e inveja. Eles estavam assim pois os heróis profissionais me consideravam como quase professor de educação física, já que eu ajudava muito o All Might nas aulas de exercícios de combate. Então eu continuo andando em direção da sala de aula. E ao chegar lá eu sou recebido com um abraço dado pelas meninas, menos a Uraraka. E o Mineta me pergunta com uma cara de pervertido com qual das meninas eu estava namorando. Então eu digo que eu estava namorando todas, menos a Uraraka. E nessa hora o Mineta diz: não é possível. Esse cara fez um harém com todas as meninas mais bonitas da sala. Então o Aizawa diz que hoje seria aula de educação física. E que como o All Might estava ocupado hoje, eu daria aula no lugar dele. E nessa hora todas as meninas comemoram. E os meninos ficam animados porque eles aprendiam mais comigo do que com o All Might. Então eu digo a todos para colocar o traje de educação física e ir até o refeitório. E todos vestem os seus trajes e vão até o refeitório. E lá o professor Aizawa me pergunta como eu iria dar aula de combate em um refeitório. Então eu apenas digo para ele observar. Então eu uso o poder da matéria junto com o poder do Rin Sharingan. E crio uma porta que levava até a sala do tempo. Então o Aizawa me pergunta que porta era essa. Mas antes de responder eu pergunto ao Aizawa quantas horas nós tínhamos até a aula acabar. E ele diz que nós tínhamos 2 horas até o fim da aula. E nessa hora eu abro a porta e entro na sala do tempo. E lá dentro eu programo ela para que um dia nela fosse o mesmo que 2 horas no mundo real. Então eu digo ao Aizawa e os demais alunos que aquela era a sala do tempo. E explico a eles que aqui o tempo passa mais devagar. E então eu começo a treinar todos os alunos. Assim eles aprenderiam as suas técnicas secretas muito antes. E depois de um dia na sala do tempo, eu digo a todos para sair, pois já se passou 2 horas no mundo real. Então todos saem e eu em seguida faço a porta desaparecer. E depois todos nós voltamos para a sala de aula. E lá o professor Aizawa me manda ir no escritório do diretor. E o vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenha gostado dessa parte. Já deixem um like para ajudar o canal. E até a próxima se o Deus Jabiroca quiser.